A maior tragédia da aviação brasileira até então. O mistério do voo 1907 da Gol. Bem-vindos ao canal Além da Explicação. Hoje você vai conhecer uma história que parece roteiro de cinema, mas aconteceu de verdade. Uma história que começa como mais um voo comum, termina com 154 vidas perdidas e deixa perguntas que, quase 20 anos depois, ainda continuam despertando debates entre especialistas em segurança da aviação. Porque acidentes aéreos raramente acontecem por um único erro. Eles são o resultado de uma sequência de acontecimentos que, isoladamente, talvez não causassem nenhum problema. Mas quando tudo acontece ao mesmo tempo, a tragédia torna-se inevitável. Prepare-se. Esta é a história completa do voo 1907 da Gol. Um voo absolutamente normal. Era 29 de setembro de 2006, uma sexta-feira. No aeroporto de Manaus, passageiros embarcavam normalmente em um Boeing 737, modelo 800 da Gol. O destino final era o Rio de Janeiro, com escala em Brasília. Entre os passageiros havia famílias, empresários, estudantes, funcionários públicos, crianças, pessoas voltando para casa, outras começando férias. Algumas jamais imaginariam que estavam vivendo seus últimos minutos ao lado de quem amavam. Às 15 horas e 35 minutos, a aeronave decolou. Tudo parecia absolutamente normal. O comandante era experiente. O copiloto também. O Boeing era praticamente novo. Nada indicava qualquer problema. Enquanto isso, a milhares de metros acima da Amazônia, outra aeronave seguia em sentido contrário. Era um moderno jato executivo Embraer Legacy 600, recém-entregue ao operador americano. A bordo estavam 2 pilotos norte-americanos e 5 passageiros. Eles também acreditavam que fariam apenas mais um voo de rotina. Nenhum dos 2 aviões sabia que estavam seguindo exatamente para o mesmo ponto do céu. O encontro impossível. O espaço aéreo parece infinito, mas não é. Ele funciona como enormes rodovias invisíveis. Cada avião possui altitude, velocidade, direção, rotas previamente estabelecidas. Tudo é cuidadosamente organizado para impedir que 2 aeronaves ocupem o mesmo lugar. Ou pelo menos, era o que deveria acontecer. Naquela tarde, alguma coisa começou a sair do controle. O Legacy deveria descer de altitude durante parte da rota, mas permaneceu voando a 37 mil pés. Exatamente a mesma altitude ocupada pelo Boeing da Gol que vinha na direção oposta. Por quê? Essa pergunta continua sendo uma das mais discutidas até hoje. O silêncio. O controle de tráfego aéreo tentava acompanhar centenas de aeronaves. As comunicações começaram a apresentar falhas. Os pilotos do Legacy relataram dificuldades para manter contato por rádio. Algumas mensagens não foram recebidas. Outras nunca chegaram. Alguns controladores acreditavam que o Legacy já havia descido. Os pilotos acreditavam estar seguindo corretamente as instruções recebidas anteriormente. Enquanto isso, os 2 aviões aproximavam-se rapidamente, mais de 1.600 km por hora de velocidade relativa. Nenhum deles enxergava o outro. O detalhe que mudou tudo. Existe um equipamento chamado TCAS. É um sistema anti-colisão. Quando 2 aeronaves correm risco de se encontrar, ele avisa ambos os pilotos. Se necessário, ordena que um suba e outro desça. Milhares de acidentes foram evitados graças a ele. Mas naquele dia, o TCAS do Legacy simplesmente deixou de funcionar. O transponder da aeronave havia parado de transmitir. Até hoje, existe debate sobre exatamente quando isso ocorreu e por que permaneceu inativo por tanto tempo. Sem transponder, não havia alerta. Sem alerta, não havia reação. Sem reação, restava apenas o destino. 16 horas e 56 minutos. Os 2 aviões finalmente se encontram, mas ninguém percebe, até ser tarde demais. Em uma fração de segundo, a asa esquerda do Legacy corta parte da asa direita do Boeing. O estabilizador do Legacy também sofre danos. Dentro do jato executivo ocorre um forte impacto. Os pilotos sentem um enorme solavanco, olham para os instrumentos. Não entendem o que aconteceu. Pensam ter atingido um pássaro. Talvez turbulência. Talvez alguma falha estrutural. Jamais imaginam que acabaram de colidir com outro avião. Mas, do lado da Gol, a situação era irreversível. A asa direita havia sido praticamente destruída. Sem sustentação, sem controle, o Boeing inicia uma sequência violenta de movimentos. Em poucos segundos, transforma-se numa queda sem possibilidade de recuperação. Os últimos instantes. Não existe gravação pública das últimas palavras da cabine. Mas especialistas sabem o que provavelmente aconteceu.
Alarmes, avisos sonoros, tentativas desesperadas de controlar a aeronave, instrumentos indicando falhas múltiplas, uma luta contra as leis da física. Tudo aconteceu em segundos. Os passageiros talvez nem compreendessem completamente o que estava acontecendo. Alguns olharam pelas janelas, outros seguraram as mãos de familiares. Talvez alguns tenham rezado. Talvez outros simplesmente tenham permanecido em silêncio. Poucos minutos depois, o Boeing desapareceu da floresta amazônica. Não houve sobreviventes. As 154 pessoas morreram. Enquanto isso, o Legacy continuava voando, mesmo gravemente danificado. Os pilotos ainda não compreendiam a dimensão do acidente. Pouco depois conseguiram realizar um pouso de emergência na base aérea da Serra do Cachimbo. Ao descerem da aeronave, viram a ponta da asa destruída. Ainda assim, não imaginavam que aquela asa havia arrancado parte de outro avião. A busca. A Amazônia engoliu os destroços. Milhares de militares, helicópteros, aviões, equipes especializadas, dias de buscas. Quando finalmente localizaram os restos do Boeing, a cena era devastadora. Destroços espalhados por quilômetros. A confirmação do pior: nenhum sobrevivente. As falhas de comunicação poderiam ter sido percebidas antes. O controle de tráfego tinha recursos suficientes para detectar rapidamente o problema. Se qualquer uma dessas etapas tivesse funcionado corretamente, a colisão teria sido evitada? Talvez nunca exista uma resposta capaz de eliminar todas as dúvidas. Depois da tragédia, diversos procedimentos foram revisados, treinamentos foram aprimorados, sistemas de comunicação receberam atenção, protocolos de monitoramento passaram por mudanças. Na aviação, cada acidente deixa uma cicatriz, mas também deixa uma lição, porque cada melhoria implementada depois de uma tragédia representa vidas que poderão ser salvas no futuro. Uma reflexão. O voo 1907 não caiu por causa de uma tempestade. Não caiu por falha de um motor. Não caiu por falta de tecnologia. Ele caiu porque pequenas falhas, aparentemente independentes, se alinharam no pior momento possível. E talvez essa seja a maior lição dessa história. As grandes tragédias raramente começam com um grande erro. Elas normalmente começam com pequenos erros que ninguém acredita serem importantes, até que seja tarde demais. Se esta história trouxe informação e reflexão para você, deixe seu like, inscreva-se no canal Além da Explicação e compartilhe este vídeo, porque conhecer o passado é uma das formas mais importantes de evitar que tragédias como essa voltem a acontecer. Nos vemos no próximo episódio.